Amados, eu gostaria muito de ler um texto que está em Êxodo, capítulo 6. Êxodo 6, o verso 6 e o 7. Ajuda lá, Eric. Êxodo 6, 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Diga amém. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por tua presença em nossas vidas, pela manifestação do teu Espírito Santo em nós, papai querido. Somos gratos a ti por isso. Fala conosco através desta palavra. Venha edificar, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a última ceia que Jesus ministrou ou repartiu com os discípulos, hoje à noite de Santa Ceia, era a celebração da Páscoa. Jesus estava celebrando a Páscoa e estava passando aos discípulos a mensagem de que ele iria para o céu. Já havia dito, já havia dando um spoiler disso, não é, jovens? Dando um spoiler disso. Os discípulos faziam de conta que não entendiam. Oh, mas o que ele está dizendo? Vai para o Pai, eu vou preparar lugar, vou preparar lugar, e vou vir te buscar depois. Os discípulos não queriam acreditar nisso. Porque eles estavam andando com Jesus, aquilo que eles não conseguiam resolver, eles corriam para o braço do Senhor, e o Senhor ajudava eles a resolver. Lembra quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, e vem um homem e fala assim: olha, o meu filho está endemoniado, e os teus discípulos não conseguiram expulsar. Os discípulos não estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração, estavam no momento de glória lá com o Senhor e não conseguiram expulsar o demônio. Sabe, irmãos, o que eu penso é que tem algumas coisas que fogem do nosso controle para que Deus possa mostrar e ser em nossas vidas Deus. Nos mostrar quem Ele é. E ser em nós o que Ele é Deus. Então eu quero te dar uma palavra nesta noite. Talvez você esteja passando por um vale, talvez você esteja passando por um momento que até você já questionou a tua fé e às vezes até Deus. Mas isso está acontecendo para que você se aproxime cada vez mais do Senhor, aleluia. Para que Ele seja em tua vida o que Ele é Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Você pode glorificar o nome dEle nesta noite? Aleluia. Jesus estava ministrando a ceia para os seus discípulos, celebrando a Páscoa. Porque não foi Jesus quem instituiu a Páscoa, mas a Páscoa foi instituída lá no Egito, e nós já falamos sobre isso. Quando Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo, já apontando isso para o tempo da graça, Moisés, a espécie de um Cristo, talvez, como a figura de Jesus, libertando o povo de Deus. Deus chama Moisés
para ser o líder, o libertador do seu povo. E ele diz lá na sarça, naquela sarça ardente, ele diz para Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Será que Deus não estava vendo o clamor, a aflição do povo? Certamente Deus estava com o povo, mas Deus gosta de ouvir o clamor do povo. A Bíblia me ensina que eu preciso clamar a Deus em todo o tempo. A Bíblia me ensina que eu preciso demonstrar a Deus que eu sou dependente dEle, que Ele é Deus na minha vida. Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda nem sabes. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, tem coisas poderosas da parte de Deus para ser derramadas sobre a tua vida que você nem imagina. Mas quando Deus fala através da boca de Jeremias, é porque o povo estava passando por aflição. Porque Deus está dando uma dica para o povo: clame a mim, clame a mim, clame a mim, e eu te responderei. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Você pai, você mãe que está aqui, você curte demais quando o filho te chama para trocar uma ideia, não? Como é bom quando o filho chama para trocar uma ideia. E o filho chama para trocar uma ideia assim. Olha o clamor do filho: pai, preciso de um tênis novo. Pai, tem que trocar a mochila. Pai, aumentou o valor da academia. Ele está clamando ao pai. E se ele não clamar ao pai, não tem resposta do pai. Pai, você não sabe que teu filho precisa de tênis? Pai, você não sabe que teu filho precisa de mochila? Claro que sabe. Nós sabemos. Nós sabemos. Mas como é bom quando o filho vem e diz: pai, isso é bom. Porque ele está demonstrando o quê? Dependência. Dependência. Pai, eu preciso de uma mochila nova. A minha não dá mais, pai. Sem chance. Estou passando vergonha na escola. Aqui nunca aconteceu isso, né, irmão? Preciso de um tênis novo. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E talvez o pai vai lá e não pode comprar o tênis mais caro, mas ele compra o melhor que ele pode entregar para o filho. Você pode ter certeza. Talvez você está pedindo um Nike e ele entregue para você porque não é tempo ainda de você ganhar o Nike, calma. Mas ele vai entregar o melhor. Ele vai entregar o melhor que ele pode fazer por você. Calcule o Filho de Deus correndo para os braços do Pai e dizendo: pai, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Este Pai que é todo poderoso, dono do ouro e da prata, pode entregar o melhor, coisas firmes e grandes que ainda nós nem entendemos. Continue clamando, meu irmão. Continue clamando, minha irmã. Continue clamando, porque papai quer ouvir a tua voz. Papai quer ouvir a tua voz. Aleluia. Jesus estava ensinando e falando sobre algo que já havia sido instituído lá no Egito, quando Moisés
fala para Faraó, e Deus manda as pragas sobre o Egito. E aquelas pragas que foram lançadas sobre o Egito não era apenas para acuar ou mudar o coração de Faraó, mas era para tentar fazer com que Faraó se arrependesse não somente de escravizar o povo de Deus, mas a esperança do coração de Deus certamente era que Faraó pudesse se arrepender de buscar outros deuses, se arrepender e voltar o coração para Deus. E ali foi instituído a Páscoa na 10ª praga, você já sabe, você já conhece. Deus fala com Moisés e dá uma direção para o povo de Deus, matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta, na verga da porta e no umbral da porta, ou seja, no caixilho da porta. E aquela noite o anjo da morte passaria, e a casa que estivesse com a marca do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. Não tocaria naquela casa, porque Deus havia determinado que todo primogênito que não de cada casa que não tivesse a marca do cordeiro seria morto. Ali foi instituído a Páscoa, ali foi a passagem do povo de Deus da escravidão para a libertação. Deus estava prometendo uma libertação da escravidão do povo do Egito. Eles estavam sendo escravos lá no Egito. Eles estavam sendo escravizados no Egito. E através da promessa e do amor de Deus, eles puderam sair da escravidão. Isso apontando já para Jesus, apontando para o grande plano de Deus para a humanidade, o maior plano de Deus para a humanidade, o plano central de Deus para a humanidade, que era enviar Jesus para morrer na cruz e nos lavar de todo o pecado, nos remir de todo o pecado e nos tirar de um Egito espiritual, onde éramos escravos e nem sabíamos, onde nós éramos escravos de Satanás. Faraó, que é Satanás, nos escravizava na bebida, na prostituição, seja como for, éramos escravos e nem sabíamos. E aí o texto fala, Êxodo 6, que com Deus nos dá... Põe para mim, por favor, Eric. Êxodo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Irmãos, o Egito é uma carga. O Egito espiritual é uma carga sobre as vidas. E vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos, e vos livrarei e resgatarei com braços estendidos. O sangue do Cordeiro na cruz do Calvário e o braço estendido nos livrou da escravidão de um Egito espiritual. Por isso nós devemos tomar posse da oportunidade que Faraó teve de se arrepender. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, e entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, e colocarmos nos umbrais da porta, na verga da porta espiritual, que é o nosso coração, a nossa vida, a marca do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 diz isso, o sangue dele
foi derramado lá na cruz, e através do Espírito Santo nós temos essa marca em nossas vidas. O inimigo tem que olhar para a tua família, o inimigo tem que olhar para a tua casa e dizer: aqui não dá, aqui eu passo de longe, porque existe a marca do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Jesus venceu a morte com o braço estendido lá na cruz. No momento antes de entregar o seu espírito, ele estava com sede e entregaram para ele vinagre. Vinagre. Deram vinagre para ele tomar. E ele bebeu aquele cálice. Sabe o que é vinagre? Vinagre é vinho azedo, vinho azedado. Vinho agre. Se eu não me engano, vem do francês ou espanhol isso. Vinho agre. Vinho azedo. Foi entregue para Jesus. Ele tomou aquele vinho azedo para vencer a cruz, vencer a morte e nos dar a libertação. O Egito tenta nos escravizar todos os dias. Todos os dias tem propostas do Egito. Todos os dias tem proposta de Faraó tentando nos escravizar, tentando nos levar de volta para o domínio de Satanás. Mas o Senhor pagou com sangue, e o Espírito dele habita os nossos corações. A manifestação do Espírito Santo em nós é que nos ajuda a nos mantermos em pé. Irmãos, não é fácil. Claro que não é fácil. Tem pessoas que falam assim: pastor, está difícil a luta, a guerra, a batalha está difícil demais. O inimigo está se levantando lá no trabalho, o inimigo está se levantando lá no meu bairro, na minha casa, até com os parentes. Querido, eu quero te dizer, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele é aquele quem te sustenta em todo tempo. Em todo tempo. Queridos, teve uma época, e eu não sei se alguém vai lembrar aqui, que se falava assim: o batismo com o Espírito Santo é só para falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo batismo com o Espírito Santo é o sinal da manifestação do Espírito Santo na vida de alguém. A palavra de Deus nos ensina que temos 9 dons espirituais. 9 dons. E o menor de todos é o falar em línguas. O menor de todos é o falar em línguas. E eu orava a Deus, eu demorei demais para receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu me travava demais. E eu orava a Deus e eu falava assim: Senhor, permita que o menor dos dons seja derramado sobre a minha vida. Eu quero demais isso, eu buscava demais. Até o dia que eu recebi o batismo, ou a manifestação, a plenitude do Espírito Santo em minha vida. E foi um dia glorioso demais. Foi um dia poderoso demais. Mas eu aprendi que o batismo com fogo não é para nos fazer melhor do que ninguém. Nós não somos o filho mimado de Deus. Você é o filho mimado de Deus, você tem os dons. Não. Os dons do Espírito Santo sendo manifesto na vida do cristão é para ele servir ainda mais a igreja. O batismo com o Espírito Santo na vida de um cristão é para que ele reflita ainda mais na vida dele a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo é o que mantém o servo de Deus em pé, porque é a
plena manifestação do Espírito Santo na sua vida. Nós não temos que orar e dizer assim: Espírito Santo, venha sobre nós, porque ele já habita o coração daquele que recebeu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, amém? Então o Espírito Santo já habita o teu coração. Isso quer dizer que você já tem os 9 dons, porque o Espírito Santo já está aqui. O que nós precisamos buscar, que o apóstolo Paulo fala, é a manifestação do Espírito Santo, é dar liberdade para que o Espírito Santo manifeste em nós os dons que já estão em nós, porque Ele é o Espírito da verdade, porque Ele é o Espírito completo, Ele é o Espírito de Deus, Ele habita as nossas vidas. Se Ele já está em nós, nós precisamos buscar a manifestação, nós precisamos buscar dar liberdade para o Espírito Santo manifestar em nós, assim como lá no Egito, houve uma manifestação do Espírito Santo que não estava dentro do coração deles, mas era o Espírito que andava com eles. E convenceu a muitas famílias a matar o cordeiro naquela Páscoa, pegar o sangue do cordeiro, pintar a porta, para demonstrar a manifestação de Deus no meio do seu povo, aleluia. Existe uma manifestação do Espírito neste lugar, igreja. Existe uma manifestação de Deus, e é através da tua vida que isto acontece. Porque quando nós saímos daqui após a bênção apostólica, esse lugar aqui vai ficar vazio. E não haverá manifestação de cura, não haverá manifestação de milagres, porque o Espírito Santo habita não em templos feitos por mãos, mas Ele habita em nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É claro que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas aonde Ele habita é no nosso coração, é na nossa vida, aleluia. Levanta a mão para cima, diga obrigado, Jesus, diga obrigado, Senhor. Eu não sou merecedor, mas o Senhor habita o meu coração, aleluia. Levante as mãos para o alto, glorifique o nome dEle, aplauda o Senhor nesta noite, aleluia, 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 aleluia. Faraó fez de tudo para impedir o povo sair da escravidão. Faraó fez de tudo e mais um pouco, a ponto de falar assim: tá bom, se vocês querem adorar a Deus, vão até o deserto, adorem ao seu Deus, sirvam ao seu Deus, mas voltem. Irmãos, nós não podemos cair nessa mentira de Satanás. Nós não podemos ir até o local de adoração, adorar a Deus, servir a Deus e depois voltar para os domínios de Faraó. Você lembra disso? Faraó falou para Moisés assim: tá bom, eu vou deixar vocês servirem a Deus. Podem adorar o seu Deus. Vão ao deserto, sirvam a Deus, só não vá muito longe. Só não vá muito longe. Pastor, até queria o batismo com o Espírito Santo, mas eu não... eu acho que eu não consigo, eu não posso. Pastor, até eu queria trabalhar na obra, eu até queria fazer algo, mas... Aí o inimigo está dizendo assim: isso mesmo, adore a Deus, mas não vá muito longe. Adore a Deus, mas não vá muito longe. Vá domingo, não vá para a célula, não vá para a oração, não jejue. Lembre da tua saúde, não jejue. Não vá muito longe. Volte para o domínio. Irmãos, isso é muito forte, igreja. Mas aonde havia um líder, um pastor,
Moisés diz assim, ó: ah, Faraó, eu quero te dizer uma coisa, nós não vamos entregar nenhuma unha sequer, porque nós vamos servir a Deus. Nós servimos a Deus. Nós queremos sair dos domínios do Egito. Irmãos, nós precisamos em todo tempo sair do domínio do Egito. Sair do domínio do Egito, sair do domínio do Egito. Quando alguém se levanta contra a tua vida, quando alguém te provoca, é Satanás tentando falar assim, ó: volta para o Egito, varão de Deus. Olha, Satanás falando isso, varão de Deus, volta para o Egito. Por isso lá no trânsito é tão difícil, igreja do Senhor Jesus. É tão difícil quando você está certo e alguém buzina e ainda te chama de barbeiro. Ah, eu vou responder. Por isso que é tão difícil quando o vizinho está com o som alto e você não consegue ouvir o teu louvor. Aí você diz assim, ó: eu sou convertido, mas a minha direitinha não. É o inimigo dizendo: volte para o domínio. Volte para o Egito. Nós precisamos dizer a Satanás assim: eu tenho a marca do Cordeiro na minha vida, aleluia. A marca do Cordeiro na vida de alguém. Talvez não seja uma tinta vermelha no seu peito ou na sua testa, mas a marca do Cordeiro é daquele que diz assim: eu te abençoo, mesmo que você não gosta de mim. A marca do Cordeiro é dizer assim, ó: ei, eu te perdoo, mas eu não pedi perdão, mas você já está perdoado. A marca do Cordeiro, aleluia. Essa é a marca do Cordeiro. Eu te abençoo, mesmo que você não mereça. Eu te amo em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Você está entendendo nesta noite, meu irmão, minha irmã? Aonde Deus quer te colocar, ao qual nível Deus quer te levar. O mundo espiritual é muito complexo, igreja. E nós precisamos ouvir aquilo que Deus espera das nossas vidas. Nós vivíamos na escravidão, mas o Senhor comprou a nossa libertação. Nós não podemos desvalorizar isso. Quando nós nos esforçamos para nos manter na presença dEle, nós estamos valorizando a morte na cruz. Valorizando a morte da cruz. Porque quando nós pecamos lá onde ninguém está olhando, eu acredito que o diabo fala assim, ó: tá vendo, Senhor? Você morreu por ele, olha o que ele está fazendo. Meu Deus, isso é muito forte. Irmãos, isso é muito forte. Mas o Senhor conquistou. O Senhor conquistou e nos deu a chance de nos arrependermos, de orarmos a Deus, entregarmos as nossas vidas, nos arrependermos da velha vida, nos arrependermos do velho homem, aquele que andava no Egito, e dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Paulo fala assim, ó: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Tudo se faz novo. Um novo tempo para você, um novo tempo para a tua família. Apocalipse 21:5 diz: aquele que estava sentado ao trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, Deus tem uma nova trajetória para as nossas vidas. Deus tem uma trajetória vitoriosa para as nossas vidas. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes.
Semana passada falei sobre um versículo que diz assim: ora, aquele que é poderoso para realizar abundantemente além daquilo que pedimos e ou pensamos. Alguém ora por ar? Senhor, hoje eu quero ar, oxigênio no meu pulmão. Não, né? Quem já orou assim? Só quem tá com falta de ar. Mas a gente não ora por isso, né? Você ora por isso? Não, não. E Deus nos dá ar todos os dias. Deus nos dá ar todo momento. Porque Ele é poderoso para dar além do que nós pedimos. Isso é apenas uma amostra. Deus dá aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Deus dá aquilo que nós precisamos para viver. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos deixar o Egito. Vamos deixar o Egito espiritual, porque há escravidão no Egito. Há escravidão, há opressão no Egito. Deus fala para Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e vou livrar o meu povo da opressão do Egito. Irmãos, na velha vida nós éramos oprimidos. Nós éramos oprimidos. Satanás nos oprimia de tudo quanto é jeito. Agora nós precisamos viver a nova vida, um novo tempo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Você precisa viver um novo tempo. Você precisa viver a nova vida. É uma vida abençoada, é uma vida de bênção, é uma vida onde você vai ser suprido, sim. Tem que trabalhar, claro que tem que trabalhar, mas o Senhor vai abrir portas, porque Ele é fiel, Ele faz além daquilo que nós pedimos. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Meu irmão, nesta noite, uma chave tem que virar aí dentro do seu coração. Uma chave precisa virar aí, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite que não consegue dormir. Mas isso é besteira, né, Lu? É besteira. Eu não estou conseguindo dormir porque a minha Bíblia está escrito que Deus dá o sono e é uma bênção o sono. Irmão, é uma bênção o sono. Como é abençoado o sono. O de domingo, então, eita. É bênção demais. Tem gente que não consegue dormir. E quando a gente não dorme, a gente permanece cansado. Você fica deitado a noite inteira, né? Mas não desliga. Quero orar com você, querido, que está sentindo medo. Medo. Tinha uma pessoa uma vez que falou assim: pastor, preciso que o pastor ore por mim porque eu tenho medo de cachorro. Eu falei: eu também. Eu tenho muito medo de cachorro, mas não tenho pavor. Ela falava assim: eu saí de casa um dia e tinha um cachorro na rua, eu voltei correndo para dentro de casa. E não saí de casa mais. Saí só no outro dia ainda junto com meu filho. Irmão, sentir medo é normal. Mas as coisas do Egito não podem nos apavorar. Você não pode sentir pavor. Você tem que ser liberto disso em nome de Jesus. Fobia. Tenho medo de aranha. Tenho medo de escuro. Pastor, eu tenho medo de fantasma. Eu fui oprimido por muitos anos. Eu tinha medo de fantasma quando eu era de criança para a adolescência e no início da minha juventude. Foi lançada uma palavra de maldição na minha vida. E eu fiquei com medo de fantasma, mesmo sabendo que não existia fantasma. Pastor, eu vou no velório de alguém e depois eu fico uma semana, um mês sem dormir.
Você precisa ser liberto desse Egito. Em nome de Jesus. Toda fobia, em nome de Jesus, tem que cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que te trava. Eu vou fazer a prova, eu vou fazer o concurso, eu vou fazer o vestibular, chega na hora, eu sei tudo, mas chega na hora, trava. Em nome de Jesus. Isso irá cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está parando, te parando, tudo aquilo que está atrasando a tua vida, em nome de Jesus. O meu relacionamento não dá certo, meu casamento, meu namoro, chego ao noivado e não dá certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a opressão do Egito vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor. Quero orar contigo nesta noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Talvez você não consegue avançar no seu trabalho. Deus colocou um talento na sua vida. Você desenvolve esse talento na sua empresa, ou como pessoa física, ou como profissional liberal, sei lá. Mas parece que não vai. Parece que não vai. Em nome do Senhor Jesus. Essa opressão de Faraó vai cair por terra hoje. Esse domínio de Faraó cai por terra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Tome posse de uma nova vida nesta noite. Tome posse da libertação. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro está sobre a tua casa. O sangue do Cordeiro está sobre a tua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar e vir aqui à frente.